Fala, galera do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, colaborador do Meteoro, neste programa Meteoro Repórter. Hoje com uma entrevista exclusiva com uma pesquisadora que inclusive foi perseguida pela Brasil Paralelo. A gente está se dedicando aos grupos de direita, aos grupos de extrema direita para entender o funcionamento deles. A gente vai conversar com a historiadora Mayara Balestro, que fez uma tese a respeito da BP, destrinchou também as ligações desse grupo com a chamada nova direita, a popular extrema direita, e a gente vai tirar dúvidas com ela, vamos tentar entender também a atual situação da Brasil Paralelo e por que é tão importante a denúncia que a gente faz por aqui. Se você está vendo esse vídeo no sábado, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar nas suas redes sociais, compartilhem o máximo possível para que a gente faça mais materiais exclusivos como esse. Vamos lá então, gente, vamos para a entrevista. Bora nós! É isso, gente. Vamos receber aqui Mayara Balestro aqui no Meteoro Brasil. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disposição aqui de conversar conosco. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Pedro. Eu que agradeço o convite, né? Primeiro, boa tarde a todos que vão acompanhar. E sim, tá tudo bem. E é isso. Tá certo. Mayara, você fez uma pesquisa da BP, na verdade é tanto a sua tese de mestrado quanto o doutorado, né? Você está pesquisando eles há algum tempo, e aí eu li duas entrevistas suas, né? Uma para a revista Fórum e outra para o Intercept Brasil, e você falou que sofreu perseguição, inclusive você mencionou um dos influenciadores deles que teria feito essa perseguição. Como é que você vê a situação da BP hoje, Mayara? Porque, por um lado, eles estão sendo cada vez mais denunciados, mas, por outro lado, eles estão diversificando muito as ações deles. Como é que você vê a situação desse grupo hoje? Olha só, Pedro, sim, eu pesquisei a Brasil Paralelo em 2019, quando eu comecei o meu mestrado, né, a pesquisa em 2019 e acabei a pesquisa em 2021. Dentro desse processo de 2019 a 2021, eu organizei um e-book com um colega do mestrado sobre a ascensão das novas direitas, sobre a ascensão do neofascismo, sobre a ascensão do bolsonarismo. E no final de 2020, para início de 2021, eu recebi, não só eu, mas como outros colegas que participaram do e-book, receberam uma notificação extrajudicial da empresa Brasil Paralelo. E dentro dessa notificação, eu escrevi um artigo coletivo com um colega meu, que na época também era mestrando da UFBA, sobre a relação da Brasil Paralelo com a extrema-direita. E nesse momento, né, nós recebemos essas notificações extrajudiciais e percebemos que ali havia um modus operandi da Brasil Paralelo atuar perseguindo pesquisadores, perseguindo professores, as próprias instituições públicas. Então, a gente começou a compreender esse movimento, não apenas da Brasil Paralelo, mas também, né, a gente estava passando, lembrando que estava passando já por um processo de ascensão das novas extremas-direitas, mas também dentro do próprio bolsonarismo. Então, eu recebi essa notificação extrajudicial com esses colegas e foi assim, foi bem espantoso na época, porque eu até então era uma jovem pesquisadora, começando a carreira acadêmica, e ter recebido essa notificação extrajudicial fez com que a gente pensasse que a gente estava passando por um momento difícil na época e nós precisávamos ter uma rede de apoio, né, para poder entender como que atua, né, como que a própria Brasil Paralelo faz esse assédio jurídico, né, e para que faz, né, e para quem faz. Então, ter recebido essa notificação extrajudicial, na época deu um certo medo, assim, eu fiquei com muito receio, né, porque vários fatores, mas ali a gente viu que a Brasil Paralelo tinha toda uma rede, um engajamento para poder mandar essas notificações extrajudiciais, né? Então ali a gente já viu um segundo movimento de uma empresa dentro de um cenário, né, mais amplo sobre as extremas direitas, que estava se fortalecendo. Então esse fortalecimento da Brasil Paralelo, a Brasil Paralelo ela surge em 2016, mas ela começa a se fortalecer no primeiro momento que tem o primeiro ano do Bolsonaro, né, o do bolsonarismo. Então, a Brasil Paralelo ela começa a se fortalecer ali em 2019, uma das primeiras produções de cunho, vamos dizer assim, histórico da Brasil Paralelo, que é fenômeno no YouTube, né, que é
o 1964, Brasil entre armas e livros. O documentário negacionista de 64, exato, né? Eu assisti. Exatamente, é um documentário negacionista que tenta negar ou que tenta trazer uma história alternativa, né, para as pessoas. Então, a Brasil Paralelo, ela tem esse fortalecimento ali em 2019. Aí você me pergunta, né, hoje, né, como que está a Brasil Paralelo? Eu acho que a Brasil Paralelo, ela passou entre 2019 até o momento atual um processo de radicalização. No mesmo momento que tem um processo de radicalização do bolsonarismo, a Brasil Paralelo também ela passa por um processo de radicalização e radicalização dentro desse contexto mais local e global da ascensão dessas novas direitas. Então, a partir desse momento que tem esse processo de radicalização, a Brasil Paralelo, né, na minha dissertação do mestrado, eu falei sobre isso. A Brasil Paralelo, ela atua como um dos principais braços dessas novas extremas-direitas. Então, a partir do momento que tem a situação dos principais braços das novas extremas-direitas, ela começa a se radicalizar ali no finalzinho, no início de 2019, a contar ali também com o avanço do bolsonarismo em 2022, e também depois, né, do governo Lula. Hoje, atualmente, eu acho que a Brasil Paralelo, tem até uma entrevista sobre isso, que a Brasil Paralelo, ela tenta se distanciar muito do bolsonarismo, né, e propriamente do olavismo, né, tem esse distanciamento deles em relação a isso, até porque é uma forma de cooptar novos públicos, né, cooptar aquele público daquela direita tradicional, que ainda não é uma direita não necessariamente radicalista, né, uma direita ligada ao próprio bolsonarismo. Então, a Brasil Paralelo, atualmente, ela tenta fazer uma cooptação de novas pessoas para dentro da plataforma, né, porque a Brasil Paralelo também, ela tem uma plataforma, ela também atua no YouTube, atua nas redes, mas a principal movimentação dela é dentro da plataforma Brasil Paralelo. Então, depois do governo Lula, eles tentam, assim, um afastamento do próprio bolsonarismo, mas não, eu acho que isso fica evidente nas produções dele, que a Brasil Paralelo foi e é ainda um dos principais agentes ou um dos principais braços dessas novas extremas-direitas, né? É uma produtora que ganhou um engajamento muito grande ali durante esse processo, desde a sua fundação em 2016 até atualmente. Aí no ela não tem uma contradição nisso? Porque, por um lado, ela está radicalizando cada vez mais, por outro lado, ela tem programação agora para criança, né? Ela faz programação para a periferia. E aí é um negócio que, tipo, eles não vão entrar num momento assim que o que eles estão fazendo vai conflitar contra eles mesmos? Eu acho que estratégia de marketing. Eu acho que eles fazem isso mesmo pensando nessa cooptação de novos públicos, né? Porque no momento que tem uma ascensão de um bolsonarismo, ou propriamente de uma radicalização das extremas-direitas, eles serviram com base naqueles materiais que eles produziram, tipo, em 2019, falando de temática sobre a ditadura, antes também em 2017, que teve a primeira produção, vamos dizer assim, de cunho histórico, que é o Brasil, a Última Cruzada. Então, eles são a cara do momento. Então, assim, se existe um momento que ainda está no governo, um governo de extrema-direita, eles vão produzir materiais para aquele governo, né, assim, para atuar em prol daquele governo, assim, dessa movimentação. O que eu tenho percebido, assim, também, o que a Brasil Paralelo ela faz, ela consegue movimentar vários nichos e várias pautas, não necessariamente que precisa estar ligada à extrema-direita, mas são pautas conservadoras, pautas mais reacionárias, tem até debate deles atual que foi contra o aborto, tem produções dele contra o aborto, produções antifeministas. Então, a Brasil Paralelo ela vai se articulando com o momento, né? Com aquilo que está colocado no momento, com aquilo que está colocado com a conjuntura, com aquilo que ganha engajamento nas redes, né? Com aquilo que está sendo aparecido nas redes. Então, ela fornece todo esse tipo de material, né? Por isso que até é muito difícil mapear Brasil Paralelo, porque ela atua em vários nichos, né? Um nicho mais conservador, um nicho mais liberal, né? Um ultraliberal na economia, um nicho mais voltado a grupos monarquistas, um nicho mais voltado aos grupos olavistas. Então, ela atua de vários nichos, né? De várias formas, para poder mesmo se encaixar no atual momento, né? Porque a Brasil Paralelo, não necessariamente, ela precisa de engajamento hoje em dia, porque ela conseguiu isso durante o governo Bolsonaro, né? Então, ela quem compreende, né, e pesquisa Brasil Paralelo, compreende que ela é uma produtora ou uma empresa radical a serviço da extrema-direita, mas que hoje em dia ela tenta colocar um verniz falando que, olha, não, peraí, vamos com calma, né, vamos escutar também o outro lado. É uma forma de marketing, né, uma estratégia de marketing. O seu modo operandi é meio que nessa direção.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta agora, tá aqui na listinha, eu fiz uma listinha de perguntas para ti, mas às vezes eu estou fugindo um pouco do roteiro. Você continuou então essa pesquisa no doutorado, e aí eu queria voltar um pouco mais para o começo. Por que você resolveu pesquisar isso? Tipo, foi curiosidade, foi temor? O que que te instigou como pesquisadora? Na época eu estava saindo quando eu comecei, né, em 2019, eu saí da graduação em 2017, então já estava um momento de ascensão dessas novas direitos. Eu já tinha acompanhado isso na época da graduação, né, durante ali, minha graduação foi de 2015 a 2017, então eu já tinha acompanhado, eu sempre tive interesses nesses temas políticos, né, e durante esse processo, eu estava prestando o mestrado ali em 2018, não consegui passar, eu passei em 2019. Aí eu já tinha muito interesse nesses temas políticos, né, não só necessariamente em temas políticos, mas também como os usos da história estavam sendo mobilizados pelas extremas-direitas. Então, assim, a curiosidade partiu daí, dessas questões mais políticas. E eu conheci a Brasil Paralelo através de um amigo meu. Ele chegou, me mandou mensagem, ele, olha, Mayara, eu achei esse documentário, na época era o documentário Brasil, a Última Cruzada, de 2017, uma produção deles de 2017, e antes disso teve a primeira produção, que é Congresso Brasil Paralelo, onde eles articulam esses atores das novas direitas, e eu recebi esse material e eu fiquei muito curiosa, falei, nossa, tem um problema aí, né? Um problema de negação. Não chega a ser um negacionismo evidente, assim, mas uma distorção dos fatos históricos, uma história alternativa, né? Uma história que já história enquanto ciência. Essa história ela já foi superada, né? Durante pesquisas assim da academia. Então, eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Na época, eu ia fazer uma pesquisa relacionada com o Bolsonaro e o CQC. Como o Bolsonaro, né? Aparecia no CQC, e como que o CQC deu uma mobilização grande, uma notoriedade grande para o Bolsonaro, né? Então eu estava entre esses temas, assim. Aí nesse momento eu recebi esse vídeo, eu já estava em contato com uma bibliografia super importante para entender a articulação das novas direitas, que é a do Flávio Casimiro, né? O Flávio Casimiro é um historiador, que pesquisou também durante o mestrado e o doutorado sobre a ascensão desses conglomerados, desses atores dessas novas direitas. Então, eu estava em contato com essa bibliografia e eu achei interessante começar a pesquisar Brasil Paralelo, depois que eu recebi esse vídeo, e depois também que eu entrei em contato com o próprio trabalho do Flávio Casimiro, assim. E foi muito espantoso, porque a Brasil Paralelo ela é desconhecida, né? Porque ela surge ali em 2016 no contexto de golpe, mas ainda em 2017, 2018, mesmo que ela tenha uma projeção, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, uma projeção no Fórum da Liberdade, depois relacionada até com a questão do empresariado, mas ainda assim era uma empresa muito desconhecida, assim, tinha pouca coisa, e o que foi me chamando a atenção foi que esses atores dessas novas direitos participavam da Brasil Paralelo. O Congresso Brasil Paralelo, que é a primeira produção da Brasil Paralelo, teve participação do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, então era aquele boom, né, de acontecimentos, e desses atores que estavam ali a contar de 2014, né, depois com a eleição da Dilma, então eram atores que estavam aparecendo no cenário público, fora também da esfera, né, política, mas dentro de vários blogs, de vários canais, assim, tendo essa ascensão nas redes. Aí eu fiquei curiosa, falei, nossa, acho que a Brasil Paralelo entra nisso, entra dentro dessas articulações dessas extremas-direitas nas redes sociais. Eu também tive contato com o trabalho da Camila Rocha e da Esther Solano, um trabalho delas, um livro sobre direitas nas ruas e nas redes. Então, eu comecei a mapear Brasil Paralelo para entender, né, a atuação da Brasil Paralelo nas redes e a atuação da Brasil Paralelo fora das redes, na plataforma Brasil Paralelo, no YouTube, e quem são os atores da Brasil Paralelo, né? Quem são os principais atores, quais são os principais temas que a Brasil Paralelo mobiliza, para quem a Brasil Paralelo está servindo. Então, a pesquisa foi tomando esse rumo, né? Então, é interessante que as pessoas me perguntam, tá, mas onde que entra isso, né? O negacionismo, o revisionismo, eu abordei um pouco disso na dissertação, no doutorado, né? E acho que essa é a pergunta. No doutorado, eu continuei a pesquisa, pensando, na época do mestrado, eu pensei a Brasil Paralelo e sua atuação a partir de um movimento chamado Novas Direitas no Brasil, e no doutorado eu estou pensando, né, investigando a Brasil Paralelo dentro de um fenômeno de uma direita brasileira, mas também de uma direita global ou transnacional, né?
Então, as conexões internacionais deles, né? Isso, exatamente, as conexões internacionais, né? Pensar como não é um fenômeno, não é um fenômeno que surge aqui, pronto, não é um fenômeno, não é uma reação à jornada de junho de 2013. Eu acho que o processo ele é muito mais amplo, muito mais articulado e hoje em dia muito mais radicalizado, né? Então, assim, não é uma reação apenas à jornada de junho de 2013, pelo contrário, é um fenômeno que você vê esses novos atores das extremas direitas atuando ali desde o final da década de 90, a partir dos anos 2000. Então, aí no doutorado eu estou fazendo continuando a pesquisa, tentando entender ainda a atuação da Brasil Paralelo, mas levando em consideração como a Brasil Paralelo disputa a história, né? Ou seja, como a Brasil Paralelo, a partir de seus materiais sobre ditadura, sobre história do Brasil, sobre própria educação e universidade, ela está produzindo uma série de materiais e fornecendo uma série de entendimento e reinterpretação da história a partir de uma noção de uma história imperial, ou a partir também de um ressentimento, a partir de uma narrativa de um anticomunismo. Então, como a Brasil Paralela, ela se articula dentro desses 3 eixos, mas e como que essas narrativas elas perpassam ali nas redes, como essas narrativas ela fornece também um procedimento de desinformação, como essas pessoas estão consumindo isso, quem são seus públicos-alvo, né? Para quem essas narrativas estão servindo. Então, a minha tese, ela caminha nessa direção, assim, para entender como a Brasil Paralelo mobiliza a história, para quem mobiliza e para quem a história serve, né? Uhum. Inclusive, muito bom a tua fala agora sobre o 2013, porque eu acho que tem um revisionismo e acho que um certo rancor de algumas esquerdas que localizam aqueles eventos como a principal força motriz. A sua pesquisa é muito feliz, porque você lembra do Instituto Millennium, você lembra do Instituto Mises, você lembra de toda uma força-tarefa, e a impressão que eu tenho, é empirismo, tá? Eu não fiz pesquisa para saber isso, mas que eles tentaram primeiro dar o golpe, e foi o golpe, foi a razão do golpe do Temer, do ponto de vista econômico, e como do ponto de vista econômico não funcionou, vamos politizar a parada. Então vamos mudar tudo, entendeu? Não vamos só destruir o Estado, vamos mudar a percepção, porque se as pessoas tiverem a noção histórica, elas vão querer o Estado de volta. Exatamente. É um pouco disso? É um pouco disso. É a guerra das trincheiras do Gramsci. Uhum. É um pouco disso. É uma disputa, né? Existe uma disputa pela hegemonia, né? E existe, a partir dessa disputa, existe uma coerção e um consenso que é produzido pelos atores dessas novas direitas, e aquilo que propriamente o próprio Olavo de Carvalho falava, né? Não adianta apenas tomar o poder, a gente precisa entender a chamada guerra cultural, né, e combater essa guerra cultural e produzir os nossos próprios agentes dessa guerra cultural, né, nossas próprias produções dessas guerras culturais, né. Então, não é necessariamente ganhar assim apenas nas armas, mas sim produzir material para que as pessoas militam em relação àquele determinado contexto histórico, ou aquele determinado tema histórico, né? Essa produção dessas narrativas e dessa retórica, ela tem um entendimento, né, por base dessas extremas direitas, que realmente é para ocupar o poder, né? Não necessariamente não necessariamente que é uma coisa é só falar ali nas redes. Pelo contrário, o principal, né? Eu sempre falo que a Brasil Paralelo é pensada a longo prazo, né? É pensada para ocupar o Estado, para passar materiais dentro das escolas, para passar materiais dentro das universidades. Então, é pensado mesmo dentro dessa retórica das extremas direitas para ocupar a sociedade civil, para ocupar dentro do Estado, né? Então, existe muito disso, assim, não é uma coisa que não está articulada e também solta, né? Não é algo solto, não é um movimento solto, é um fenômeno que vem ali, você mesmo tocou, que vem ali desde a década de 90 a 2000, com próprios institutos, a própria mobilização deles nas redes, nos blogs, antigamente, né? O trabalho da Camila Rocha fala muito sobre isso, dos blogs, do Orkut. Então, é uma rede, eu chamo de ecossistema, né? É um ecossistema que está projetado agora dentro dessa realidade contemporânea e que se retroalimenta. Então, existe uma Brasil Paralela aqui. A partir do momento que existe uma Brasil Paralela, a Brasil Paralela tem articulação com o Instituto Mises Brasil, a Brasil Paralela também tem uma articulação com o canal da Jovem Pan, materiais da Brasil Paralela também circulam em outros canais.
A Brasil Paralelo tem uma projeção dentro de canais de influências que atuam no YouTube. Agora A Brasil vai para Paralelo. Revista Oeste, por exemplo. Exatamente. Né? A Brasil Paralelo tem vários materiais da Brasil Paralelo que circulam dentro da Gazeta do Povo, e tem várias pessoas que estão também dentro desse ecossistema, se retroalimentando dentro desse ecossistema, que atuam em vários nichos, né? Nesse nicho mais conservador, mais reacionário, mais em grupos monarquistas, grupos olavistas, né? E o Olavo foi uma figura central para o Brasil Paralelo. Foi o Olavo que deu a ideia da empresa de ser uma empresa militante, né? O olavismo, ele é muito interessante pensar a dimensão do olavismo até próprio para além, né, da figura do Olavo de Carvalho, mas os frutos que o Olavo deixou, né? Os próprios integrantes da Brasil Paralelo falam que duas figuras foram importantíssimas durante a fundação da Brasil Paralelo. Uma é o próprio Olavo de Carvalho e o outro é o presidente do Mises Brasil, o Hélio Beltrão, né, que a Brasil Paralelo, ela é muito, a ideologia da Brasil Paralelo, ela é fundada na escola austríaca, né, então tem tudo isso, assim, então essa circulação dessas ideias, desse ideário libertário, perpassa ali pela influência do Hélio Beltrão, influência do próprio Olavo de Carvalho, né, então eu acho que essa dimensão, né, central da Brasil Paralelo, ela consegue se articular com vários nichos e dentro de um ecossistema maior, assim, né, mais amplo e bem direcionado, né, porque é para cooptar as pessoas, né, principalmente, atualmente, principalmente um público ainda que não está radicalizado, né, o agro é bem presente também. Uma coisa que as pessoas precisam lembrar é que o Hélio Beltrão, que a Mayara está falando, é filho do ministro da ditadura militar, o Hélio Beltrão pai, que foi um dos integrantes do governo militar que assinaram o AI-5, tá, gente? O Hélio Beltrão é irmão, inclusive, da Maria Beltrão, apresentadora da Globo hoje em dia. Então a gente está vendo, na verdade, né, Mayara, tá privilegiado porque você é historiadora, né? A gente está vendo uma timeline completa de um fenômeno que foi... que nem o próprio golpe do Bolsonaro agora está diretamente conectado com o 64. Exato. São as mesmas pessoas, são os mesmos grupos, o que faz é uma mudança de metodologia, né? O Olavo de Carvalho também passa a defender a ditadura para se tornar uma figura notória desses intelectuais, desse ecossistema que você está falando. Agora tem uma coisa curiosa, Mayara, que assim, uma das minhas fontes de reportagem é a Heloísa de Carvalho, que é a filha de esquerda do Olavo, e eu tô acompanhando, inclusive, a questão do processo de herança dos herdeiros de sangue, na verdade, do Olavo. Tá tendo uma briga entre os filhos, ela tá tentando pleitear uma parte da herança. E uma das coisas que o Olavo deixou, assim, o Olavo, em algum momento, acho que ele queria tomar tudo no bolsonarismo, ele criou um jornal chamado Brasil Sem Medo, que ele deixou para a filha dele, a Leila. Só que eu achei muito curioso, em agosto do ano passado, eles eram um site, e era um site que o Olavo mesmo publicava as coisas, depois eles foram migrar para um negócio que era tipo como se fosse uma plataforma de streaming, e aí em agosto foi anunciado que acabou, tipo, a gente encerrou as atividades, tipo, eles vão relançar agora a obra do Olavo de Carvalho. O que eu vejo é uma reorganização. E as pessoas que estão meio à deriva, elas estão indo todas para Brasil Paralelo. É impressão minha ou é meio isso que está acontecendo? Eu não vi essa notícia atual, mas assim, como que foi o Olavo que deu a ideia, quando eu até escrevi a dissertação, eu comparei a própria estrutura, né, do Instituto Olavo de Carvalho com a Brasil Paralelo, assim, as montagens dos cursos, como é dividido, né. Eu acho que dá para pensar acho que nessa hipótese, sim, de que tem uma imigração dessas pessoas que estavam ali no Brasil Sem Medo e agora indo para Brasil Paralelo, porque a Brasil Paralelo ela consegue ser um dos principais braços e consegue articular muitas pessoas, muitos nichos, muitos atores dessas novos direitos. Então há essa articulação, né? E compartilham, embora tem algumas diferenças, mas compartilham, acho que, do mesmo propósito, né? Do mesmo ideal de Brasil, né? De um Brasil que precisa ser combatido dos comunistas, do Brasil que nós precisamos entrar dentro das universidades, dentro dos jornais. Então tem esse compartilhamento, né, desse ecossistema com esse ideário de Brasil. Então, acho que a Brasil Paralelo, obviamente, creio que o Brasil Sem Medo não acabou por conta de Brasil Paralelo, mas eu acho que a Brasil Paralelo, sim, ela é um dos grandes articuladores e conglomeradores dessas pessoas que estavam ali no Brasil Sem Medo, né? E
E pensar que a Brasil Paralelo, um ponto dela também é combater o que eles chamam de, né, promover as narrativas da guerra cultural, né, combater o globalismo, tudo aquilo que o próprio Olavo de Carvalho começou, né, com toda essa narrativa e esse discurso a falar. Então, eu acho que é muito isso, embora eu considere que o Brasil Sem Medo tem um nicho mais focado, assim, tipo, do olavismo, então tem mais um nicho ideológico de um conservadorismo e um reacionarismo, e a Brasil Paralelo, embora também tenha esse nicho mais conservador, mais reacionário, mas ainda assim ela consegue englobar vários outros públicos-alvos, né? Próprios monarquistas, a própria galera que flertam com a ditadura civil-militar, então tem essa questão. O que chama atenção também é em relação com os herdeiros do Olavo de Carvalho, porque tem o Rafael Nogueira, que foi o Rafael Nogueira, né, considerado historiador, e na época ele foi presidente, durante o governo Bolsonaro, da Biblioteca Nacional do Rio, e é considerado ali um dos filhos do Olavo de Carvalho, né, um dos herdeiros do Olavo de Carvalho. E o Rafael Nogueira é uma figura central dentro da Brasil Paralelo para produzir, né, materiais de cunho histórico, né, dessa reinterpretação dessa história, que está atuando ali dentro da Brasil Paralelo desde 2017 com o Brasil Última Cruzada. Então você vê pessoas que foram formadas pelo Olavo de Carvalho atuando dentro da Brasil Paralelo. Então tem uma relação, embora indireta, mas é uma relação que tem, obviamente, de forma direta com o Brasil Sem Medo, assim, dentro desses materiais também que estava ali dentro do Brasil Sem Medo. Então, eu acho que serve também como uma base de apoio, né? Dentro da Brasil Paralelo é bem interessante quando se vai mapear, né, os materiais da Brasil Paralelo, aí tem as referências. Os livros do Olavo de Carvalho são as principais referências de alguns materiais da Brasil Paralelo. Você vê, assim, que como está articulado, né? E de onde que vem esse pensamento, o que o Olavo, na época, né, ali no início de 2000, estava pensando, o que a própria Brasil Paralelo reproduz ali do olavismo, né? E como essa reprodução ela está ligada naquilo que o próprio João César de Castro Rocha falou no livro dele, que é um sistema de crenças Olavo de Carvalho, né? Como esse sistema de crenças Olavo de Carvalho, ele serve para mobilizar, né, mobilizar um nicho de uma chamada guerra cultural, mas também para desinformar, né? Tem um processo de desinformação. Uma coisa que eu queria te perguntar também, antes de avançar numa questão que acho que tem mais a ver com o seu doutorado. Você falou bastante a respeito da vertente monarquista da BP. Eu entrevistei a Carla Zambelli antes dela virar deputada e ela era monarquista naqueles movimentos de rua. Qual é a importância desse nicho para Brasil Paralelo? É nicho de mercado ou eles têm pessoas que acreditam mesmo que a gente tem que voltar para a monarquia? Eu acho que é nicho de mercado e nicho retórico, daquilo que eles entendem de que está sendo produzido dentro da material da Brasil Paralelo de Brasil. Acho que principalmente das produções de cunho mais histórico, assim, para pensar nessa mobilização de um passado imperial, né, para eles não precisa, esse passado imperial não precisa passar, mas precisa resgatar, né, ter um resgate, e a partir disso eu acho que esses grupos, né, esses agentes, tem o próprio Luiz Orleans de Bragança, que participa também das produções da Brasil Paralelo, e é uma figura super importante para entender esses atores da Brasil Paralelo. Então, eu acho que esse nicho é um nicho de mercado, mas também um nicho para fomentar esse discurso e para disputar, né, esse tipo de passado, esse tipo de história que está sendo contado dentro dessas produções. Ou seja, esse nicho, ele legitima aquilo que a Brasil Paralelo está passando dentro desses materiais, né? E o que a Brasil Paralelo está entendendo, o que é de Brasil, o que é de um Brasil imperial, né? Que precisa ser retomado, essa glorificação desses grandes heróis, como esses heróis, né, são colocados dentro dessas produções, como o próprio Portugal, né, salvou o Brasil. Então, acho que esse nicho monarquista, ele serve para legitimar essas produções da Brasil Paralelo sobre a história do Brasil, né? E sim, eu acho que tem ali, você vê um dos principais, que flerta mesmo com, eu já vi vídeo dele falando sobre isso, uma das principais figuras ali que flertam com a questão da monarquia, é um dos sócios da Brasil Paralelo, que é o Henrique Viana, assim. Né? Então tem essa dimensão deles com a monarquia, já participaram também de eventos que teve ali figuras
né, historicamente da monarquia do Brasil. Então, você vê esse grupo dando uma legitimidade dessa retórica de um Brasil nostálgico e daquilo que precisa ser resgatado, né? Ou seja, o medo, né, da galera que está dentro da Brasil Paralelo, dessas pessoas que estão, né, dessas novas direitas, acho que é o progressismo, né? O avanço mesmo da ciência, o avanço da própria pesquisa. O comunismo é mais uma palavra-chave, né? Porque eles atacam feministas, atacam qualquer coisa que eu acho que é o avanço mesmo do progressismo, assim. Acho que o problema do mundo é o avanço do progressismo, das minorias que, né, precisam ter essas. Então, assim, o problema é mais esse. O comunismo ele é só um elemento que é para um elemento mobilizador, né, desse discurso, dessa retórica, mas acho que uma mera fantasia mesmo para mobilizar aquilo que já haviam se falado de comunismo ali desde a da Guerra Fria, assim. Então, esses grupos, eles servem como um agente e um legitimador daquilo que está sendo construído, né, nessas narrativas da Brasil Paralelo, assim, né, que estão projetadas dentro dos documentários. Uhum. Deixa eu entrar num assunto, Mayara, eu não sei se você vai ter a resposta, mas se você tiver pistas, a gente já começa a pensar um pouco, né? Duas notícias tomaram ano passado, que foi uma delas, mais para o comecinho do ano, que a Brasil Paralelo investiu em 4 anos 22 milhões de reais na Meta para promover todos os materiais deles. O número é espantoso porque a Secom do governo federal investiu só 10 milhões, então foi muito louco, assim, a gente vê a BP investindo mais em marketing digital do que um governo. E teve um financiamento que também foi muito expressivo, de 300 mil, essa foi uma notícia mais do final do ano da minha amiga Amanda Audi, na campanha em anúncios contra a Maria da Penha, promovendo inclusive o próprio agressor dela. E aí é uma coisa que todo mundo se pergunta, Mayara, inclusive nosso colega jornalista, ninguém descobre da onde sai tanto dinheiro. É aquele grupo de empresários que a gente falava? Quem é que paga a conta? A pergunta de ouro. Se você souber, é o furo do século, né? É a pergunta de ouro. É a pergunta de ouro. Bom, eu acho assim, tem hipóteses, né? Eu acho que, como eu comentei anteriormente, a Brasil Paralela, ela se projeta ali em 2017 no Fórum da Liberdade, então tem esse primeiro movimento da Brasil Paralelo com o empresariado, né? Então, ela já começa a sua articulação ali com o empresariado, e tem o próprio Jorge Gerdau, né, dono das grandes siderúrgicas Gerdau também, que foi nomeado, né, o conselheiro da Brasil Paralelo, não lembro exatamente o ano, mas ele foi nomeado o presidente da Brasil Paralelo, então tem essa relação direta com ele. Tem também esses atores dessas novas direitas, tem o próprio vice-presidente de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Estou vendo que é em 2021 que ele era mencionado, né? Isso, exatamente. Aí ele também tem relação direta com a Brasil Paralelo, e tem as próprias assinaturas da Brasil Paralelo e a assinatura e também os planos da Brasil Paralelo. Tem um plano que chama Plano Mecenas, que é um plano que uma pessoa ela dá um dinheiro X e ela fornece 10 bolsas de estudo para outras pessoas. E acho que tem até um mapeamento que saiu da Intercept sobre isso. E também tem um material super interessante do Brasil de Fato, que vai lá, quem financia a produtora, né, que milita contra o direito do aborto. Eu acho que tem pistas, né? Uma das pistas é essa relacionada com o empresariado da Brasil Paralelo. Tem o próprio Hélio Beltrão também, né, o presidente do Instituto Mises Brasil. Então, assim, tem essas pistas e o que tem é isso, assim, que até onde eu pesquiso e ninguém achou a nota fiscal, a transferência bancária. Ainda não achamos, né? E é espantoso, né? A gente vê assim que quando vai falar de Brasil Paralelo, as pessoas, mas como que vai combater uma máquina de desinformação que tem dinheiro, né? E eu acho que o caminho é muito esse, assim, entender essa articulação e essa rede com o empresariado, e a partir do entendimento dessa rede do empresariado, a gente vai dando pistas para compreender toda essa dimensão, né? E é um empresariado... Desculpa te interromper. Internacionalmente, você tem mais pistas, porque a sua pesquisa de mestrado está bem claro aqui no Brasil. E fora? Sim,
Não, então, tem mais pistas mesmo, quem pode ser ali que colocou dinheiro, que a gente acha que, né, e como que essas redes estão se articulando, tem financiamento deles com ONGs também, tem eles oferecendo bolsas de estudo para dentro das periferias do Brasil, então tem tudo, parece que é uma troca, assim, é uma troca para cooptar um determinado nicho, né, e a partir dessa cooptação tem esse outro movimento que é eles com o empresariado, com a própria projeção, né, com o Fórum da Liberdade desde 2017, desde 2017 até então, o Brasil Paralelo participa do Fórum da Liberdade, né, que acontece em Porto Alegre, organizado pelos institutos empresariais. Então, eu acho que um dos pontos para entender essa dimensão é entender essas redes grandes de think tanks, né, daquilo que é chamado de think tanks. E a partir desse entendimento ver a função que estavam por trás do MBL também, né? Exatamente, do MBL, daquele outro evento, a CEPAC também, um evento conservador que acontece, né, no mundo afora. Então, essas redes nacionais e transnacionais ligadas à extrema-direita, né? Ou seja, existe uma rede transnacional das extrema-direitas que elas se mobilizam, embora, né, tem muitas diferenças, mas ainda assim elas se mobilizam e se articulam, eles conseguem se projetar, financiando agentes mesmo do caos para promover esse tipo de desinformação, para promover esse tipo de narrativa, né? E a Brasil Paralelo é fruto dessas grandes redes, né? Então, eu acho que o caminho é muito esse entendimento com o empresariado e essa relação deles com o próprio Fórum da Liberdade ali, desde 2017, quando eles se projetaram. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal, que você se aprofundou mesmo nesse universo, sabe os nomes, os grupos. Não cansa? Ai, cansa muito. Cansa, dá medo e é muito complexo, né? Eu acho que tem você estava relendo as perguntas suas, tem um ponto interessante que a gente está vendo ainda uma radicalização das extremas-direitas, né? Cansa, mas é importante, porque é uma escolha, né? Uma escolha pessoal minha, porque eu quis pesquisar isso. Tem outras pesquisas fundamentais sobre Brasil Paralelo também, que saíram. Fico muito feliz que está saindo novas pesquisas sobre Brasil Paralelo. Cansa bastante, dá um pouco de medo, dá um pouco de receio, mas eu acho que esse é o caminho, né? Entendimento né, desses atores, dessas extremas-direitas, e seguir com a pesquisa, assim. O que eu fico feliz que, quando eu comecei, eu ainda me senti um pouco sozinha, porque tinha poucas pesquisas de Brasil Paralelo. Agora tem muitas pesquisas de Brasil Paralelo, assim, está surgindo muitas pesquisas importantíssimas para entender a dimensão. Uhum. Tem uma reportagem que eu acho que não pode passar batida, Mayara, que assim, eu vou até projetar na tela aqui e queria fazer a pergunta baseada nisso, né? Porque assim, além do revisionismo histórico, do olavismo, tem essa questão aqui, que essa apuração da Amanda também traz aqui o caso de uma jovem chamada Catarina Torres, ela deu o nome dela para a reportagem, que diz ter sido assediada por Guilherme Freire, que foi chefe da BP Select. Essa matéria é muito rica, até para entender um pouco como eles também são. É uma coisa que eu localizei, eu converso com muita gente que fez parte do MBL, sobretudo mulheres, e é uma coisa muito curiosa, que geralmente o vazamento de informações sensíveis se dá pela cultura misógina desses grupos. Exato. Como é que a mulher ainda se sentiu atraída para ir trabalhar na BP? E assim, você acha que vai ter mais gente denunciando coisas lá dentro? O que você sabe disso? Ó, o que eu sei também é baseado nesse material, né, que eu li nessa matéria, e é um assunto muito delicado, né, porque assim, tem esse movimento, né, de pegar, cooptar essas pessoas para trabalhar dentro da empresa, e tem outro movimento que é muito interessante, assim, pensar, que tem na própria, no site da Brasil Paralelo, lá dentro das abinhas, tem aulas sobre antifeminismo, da Ana Campagnolo, então tem acho que também é ancorado nisso, né, nessa função dessas extremas-direitas e nesse nicho do antifeminismo, assim, dessa retórica antifeminista. Tokenizar as mulheres, né? Trazer elas, não, a gente também aceita. Exato, nossa, e aquilo, né?
Nossa, como que as mulheres não. Como que a esquerda está falando que a gente assedia mulher, sendo que mulheres estão trabalhando na empresa, né? Então tem muito isso. Eu acho que existe esse, né, esse nicho mais antifeminista e que as mulheres ali viam, até porque é até meio de sobrevivência, né? Trabalhar dentro da empresa, assim, para algumas pessoas. Então, vê isso. E eu acho que tem um ponto muito interessante que as pessoas. Acho que a Brasil Paralelo é apenas uma plataforma de streaming que vende ali algumas produções que não é tão perigosa assim, né? A Brasil Paralelo, ela faz o serviço dela, então acho que Como não se ter fosse a também... Netflix. Exato, é a Netflix da direita, né? Não ter toda a dimensão da Brasil Paralelo, não entender a dimensão da Brasil Paralelo é um grande problema. Eu já conversei com pessoas, acho que um historiador da arte, e assisti um vídeo da Brasil Paralelo, eu não lembro qual que era o nome, mas sobre a arquitetura da arte, ele veio falar para mim, nossa, Mayara, que vídeo perfeito, vídeo bem produzido, porque a imagem é pensado para isso, né, estrategicamente. A imagem é bem produzida, você tem vários, né, tem dinheiro para fazer uma boa imagem, uma boa produção. Então tem tudo isso. Eu acho que a Brasil Paralelo ela consegue, para quem não conhece, né, se maquiar bem em relação a isso. Olha, a gente é uma produtora de vídeos e filmes, não faz mal algum, entendeu? Sendo que você tem dentro da empresa esses assédios, né? E isso é um assunto super delicado, porque eu acompanhei nos bastidores isso e é terrível, assim, né? A cabeça da mulher é terrível, assim. E é engraçado, porque aí você não vê nenhum pronunciamento dos sócios fundadores, né? Isso foi e aí tem isso também, a Brasil Paralelo, ela é uma empresa conservadora que não faz mal a ninguém, eles se projetam enquanto isso, né? Como essa alternativa do Brasil, e não recebe dinheiro público, né, até então, e só tá fazendo o trabalho deles, e tá tudo bem, sendo que não é bem assim, aí você mergulha de cabeça dentro desse mundo mais radical, você percebe que a Brasil Paralelo é uma das grandes braços da extrema-direita atual e um dos grandes braços desinformativos no Brasil, né? Tem tudo isso. Sim, sim. Última pergunta só, eles têm uma programação focada para crianças e a entrada deles na periferia está muito forte, até pelo próprio uso do celular e pacotes cada vez mais baratos. Você teme isso para as próximas eleições presidenciais, o uso político disso? Como é que você enxerga? Não estou pedindo para você se posicionar, estou falando enquanto pesquisadora, porque isso aí vai pegar fogo, né? Não, sim, exatamente. Tem até agora, né, a situação das redes. Eu temo muito, assim, porque é o que eu venho até comentando em algumas entrevistas que eu já fiz, que embora a Brasil Paralelo ela surge ali em 2016, ela é pensada para ser um projeto a longo prazo. Então, assim, não é de hoje que a Brasil Paralelo ela está dentro das periferias. A Brasil Paralelo já tinha material da Brasil Paralelo circulando em 2018, dentro de escola do Rio Grande do Sul, né, em São Paulo também, eu cheguei a fazer esse mapeamento. Então tem todo esse material da Brasil Paralelo circulando ali desde 2017 a contar de 2018. Isso é um problema, né? Porque aí as pessoas se sentem legitimam essas narrativas, né? Essas narrativas distorcem as histórias e fazem usos, né, políticos do passado a partir daquilo que é produzido no material da Brasil Paralelo, né? E sobretudo, ataca os professores, né? E os professores de humanas, e principalmente o problema do Brasil é os professores de histórias, né? Então tem tudo isso. Eu acho que é um grande problema, não é um pequeno problema, não, é um grande problema que a Brasil Paralelo, o principal, assim, eixo da Brasil Paralelo é a própria história, né? Disputar a história, reinterpretar os políticos do passado, a partir dessa reinterpretação dos políticos do passado, projetar ali a história que ela quer ser contada, e essa história, e também eles se colocam como, né, estão ensinando os brasileiros a verdadeira história. Então, a Brasil Paralelo tem essa dupla função, né? Reinterpretar, né, a história e ensinar as pessoas o que é a verdadeira história do país que os seus professores de histórias não contaram, né? E tem tudo isso. Isso é muito perigoso, porque aí você vê pessoas falando que a ditadura não foi assim, matou pouco, então tem todo esse discurso, né? Essa negação dos fatos históricos, essa negação dos fatos históricos, embora seja uma história ali do século XX, mas é uma história que está ligada ao presente, né? Embora tenha do passado, mas é uma história que a gente vê ali no presente, esses discursos voltando de novo no século XXI. Então isso é muito, muito perigoso, principalmente para a área de ciências humanas, principalmente assim para professores, né, educadores,
E a Brasil Paralelo é um grande problema, porque o ponto da Brasil Paralelo não é ensinar, o ponto da Brasil Paralelo é vender. Ela não está preocupada em ensinar nada, de fato, a partir de pesquisa empírica, a partir de vários elementos que a pesquisa precisa ter. Pelo contrário, ela precisa vender o material que ela está colocando, né? E a partir da venda desses materiais, o que para ela serve é o lucro, assim, né? Não é preocupação de ensinar, de fato, o que é história, o que foram esses acontecimentos históricos. É a venda desses materiais, né? E a articulação deles. Você vê conexão, desculpa que eu estou perguntando muito, mas é que está vindo memória e você vai começando a lembrar das coisas, né? Você falou de 17 materiais dele circulando. Foi no mesmo ano que a Escola Sem Partido com o MBL começa a perder força. Tem uma conexão os dois movimentos? Exatamente. Tem uma conexão, acho que indireta, né? De uma forma indireta, porque, querendo ou não, isso dá uma certa... Tem essas produções circulando dentro das escolas, então isso dá uma certa legitimidade para aprovar uma escola sem partido, né? Um movimento como uma escola sem partido, vai ser articulado, acho que desde 2004. Então, eu acho que tem uma relação indireta, de uma forma indireta, com esses avanços. Tem uma forma, tem esse também, a escola sem partido, mas também a defesa da homeschooling, da escola do ensino domiciliar. Que é uma coisa que o Olavo sempre defendeu. Exatamente. Então, na Brasil Paralelo tem materiais defendendo isso, né? Defendendo o ensino domiciliar em projetos de lei. Então, sempre vai estar articulado ali com alguns projetos de lei e também com essas pautas que progressivamente a esquerda defende. Então, tem sempre essa movimentação, essas duplas movimentações. E eles fazem isso muito bem orquestrado, muito bem fundamentado. Não é qualquer pessoa que participa das entrevistas do Brasil Paralelo, sempre às vezes é um professor de história, ou é um deputado, para criar, né, mesmo essa imagem que, ó, a gente é uma produtora séria, a gente precisa, né, passar, né, a gente precisa ter um projeto a longo prazo. Porque o que está acontecendo no Brasil não pode acontecer. Porque senão você vai cair no comunismo, aí começa um discurso todo terrorista. Exatamente. A narrativa, a retórica, exato. Não é uma retórica apenas, né, acho que de uma dimensão cognitiva. É uma retórica que ela precisa, né, dessa movimentação, dessas produções, mas elas também elas precisam estar por dentro do Estado, né? Elas precisam virar projetos de lei para aprovar um ensino médio que corta iniciativa de ciências humanas das escolas. Então, esses projetos de leis que, olha, vamos por aí, né? Vamos defender a educação domiciliar, que é bem melhor, né? E nós precisamos engajar em relação a isso. Então, tem toda essa movimentação, essa articulação, essa retórica. Maiara, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar sobre a sua pesquisa, sobre a BP, sobre alguma outra coisa? Diga lá. Não, Pedro, acho que é isso. E precisa mais pesquisadores falando sobre. Precisa. Inclusive, até para o trabalho não ficar todo só na sua pesquisa, né? A sua pesquisa aborda um aspecto. Tá faltando essa questão do financiamento, outras coisas, né? Sim, sim. Tem um livro muito bom, recente, que foi publicado pelo... Acho que eu estou até com o livro aqui, chama Tecnoconservadorismo e o Brasil Paralelo, que foi publicado recentemente, do Pablo Rosa e do Vitor Amorim e Vitor Almeida e Breno Vieira. E, nossa, é um livro super rico, assim, informação sobre a Brasil Paralelo, sobre os atores da Brasil Paralelo, que vale a pena também ler esse livro, entender toda essa dinâmica da Brasil Paralelo, seus atores. Então, assim, tem várias produções interessantes agora, né? Eu acho muito importante. Tem poucas ainda produção falando sobre a questão do financiamento, que é a pergunta de ouro, né? Quem financia Brasil Paralelo? Ó, o livro que a Maiara está falando aqui, a gente não está recebendo nada por isso, mas eu vou colocar na tela, que é bastante importante, é esse aqui, ó. Tecnoconservadorismo e o Brasil Paralelo. Tem o rosto do Olavo em uma das suas lives mais antológicas. Você vai lançar livro? Eu pretendo lançar minha tese e lançar minha dissertação, assim, os dois, a dissertação faz tempo que eu estou procurando, assim, para poder lançar, mas a minha tese eu pretendo lançar livro, sim. E a dissertação também, a dissertação está com um bom número ali de downloads no site, então eu pretendo lançar os dois. Eu li, é muito boa, inclusive, vou ver se eu peço lá para o pessoal do Meteoro também botar na descrição, porque aí a galera baixa mais e acompanha tudo. Maiara, muito obrigado pela sua presença. Se cuida e força para todos nós, porque para combater a BP é difícil. Vai precisar. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Imagina, tchau, tchau.
Gente, é isso. Esse é mais um Meteoro Repórter. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo ao máximo. A gente vai subir no final de semana para vocês ficarem muito bem informados. Conheçam o trabalho da Mayara Balestro, conheçam também o perfil no Blue Sky. Antigamente eles publicavam no Twitter o Brasil Paralerdos, que é um perfil anônimo muito importante que faz investigações relevantes sobre a BP. Agradecer a presença de todos vocês, o carinho de todos vocês aqui do Meteoro Brasil. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.